Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém? Já perguntaram isso aqui, hoje eu vou perguntar de novo, só para você ensaiar. Quantos estão felizes nessa noite? Amém, glória a Deus. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, não é assim que canta o hino? Pois eu creio que o hino não está errado, mas eu creio que grandes coisas já aconteceram, grandes coisas estão acontecendo. Amém? Porque de repente, a bênção que você veio buscar nessa noite, você já até recebeu e nem sabe ainda, ó, que bênção. De repente Deus já te abençoou e você nem imagina. Você está assim inocente ainda, né? Senhor, aquela bênção, Senhor, que eu tanto preciso. E Deus já te deu a bênção. Amém, queridos? Porque o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. Amém? Queridos, eu sei que você acabou de sentar, mas eu queria te pedir, por favor, você poderia ficar de pé, só para nós lermos a palavra. Depois você vai sentar e vai ficar sentado até o final do culto. Amém? Queria que você ficasse de pé. Mateus capítulo 14, por favor. Acho que é o Guilherme que está aí no comando da situação, né, Cris? Obrigado, Guilherme. Mateus capítulo 14, Guilherme. Põe para a gente aí, por favor. Eu quero ler com os amados alguns versículos. Prometo que... A partir do verso 13, por favor, Guilherme. Prometo que eu vou tentar não me alongar. São 7h30, dá para a gente falar tranquilamente até as 8h30, né? A gente termina 8h30 o culto, tá bom? Amém, querido? Você achou? Se não achou, pode pegar uma colinha ali no projetor. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13, nos diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado porque já temos ouvido a tua voz nesse lugar. Obrigado porque já entendemos que tu és um Deus que faz grandes coisas e que já tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Mas agora nós te pedimos, Paizinho, fala mais um pouquinho com a gente através da meditação da tua palavra. Fala, Paizinho, até mesmo aquilo que a gente não está nem um pouco a fim de ouvir nessa noite. Mas o Senhor sabe que é o que necessitamos para os nossos corações. Fala conosco, Paizinho, enquanto a tua palavra é ministrada nesse lugar, que todo espírito contrário ao teu seja anulado, aniquilado, repreendido na autoridade do nome de Jesus. Mas que em contrapartida o teu espírito tenha total liberdade para atuar nesse lugar e fazer conforme aquilo que te apraz nessa noite. Paizinho, que nenhum de nós saia daqui nessa noite sem a certeza de que ouvimos não outra voz, senão a voz do Senhor. É em nome de Jesus que oramos e todo o povo de Deus receba e diga: glória a Deus. Agora você pode se assentar. Amém, queridos? Amados, essa passagem eu confesso para os amados que é uma das passagens que obrigado, meu amado, muito me tocam, digamos assim. E os amados que acompanham o PSM, o pessoal que recebe as meditações aí que eu mando todas as manhãs, sabe que a gente tem conversado um pouquinho no livro de Mateus e, mais especificamente, a gente está meditando nessa área aqui, nessa passagem também. A gente acabou de meditar agora há pouco. E Deus ministrou algumas coisas ao meu coração que eu queria compartilhar com você. Amém? Eu vou pedir ao Guilherme que volte lá no verso 13, por favor, Guilherme. Porque o verso 13
Diz assim, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades e o seguiram por terra. O que aconteceu aqui, queridos? Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Jesus tinha acabado de receber uma notícia que não alegrou em nada o coração dele, pelo contrário, o entristeceu muito. Que notícia foi essa, pastor? A notícia da morte de João Batista. E não apenas recebeu a notícia da morte de João, que já era algo suficiente para entristecê-lo, porque eles eram chegados, eles eram amigos, João Batista o tinha batizado. Então, com certeza absoluta, Jesus tinha um carinho, uma consideração toda especial por aquele homem, além de ser um homem de Deus. Então, só isso já seria o suficiente. O fato dele ter falecido, dele ter morrido, já seria o suficiente para entristecer o coração de Jesus. Só que a gente entende, queridos, que havia, digamos assim, algo que o entristecia mais pela forma como João Batista morreu, que os irmãos sabem. João Batista morreu decapitado a pedido de uma mulher. Enfim, queridos, os irmãos conhecem a história. Então, Jesus tinha acabado de receber essas notícias. E aí a Bíblia diz, amados, que ele se retirou, que é o que diz aqui o versículo 13. Ele se retirou para um lugar distante, um lugar deserto, entrou no barco e tal, foi embora. E aí a Bíblia diz que a galera não atravessou o mar, né, ou o lago. Eles deram uma volta pela terra, foram andando até onde Jesus estava, ou seja, andaram uma distância grande, considerável, não é? Para estar ali na presença de Jesus, ouvindo Jesus falar. E aonde eles ficaram, não era um lugar assim muito confortável, tinha até uma grama, né, segundo os estudiosos, como a própria palavra aqui diz. Então eles tinham até uma grama assim para sentar e tal, mas não tinha, digamos assim, o conforto que nós temos hoje, né? Ou seja, andaram uma distância um tanto quanto considerável para chegar num determinado lugar onde não teriam o conforto que hoje nós temos para ficarem ali ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Jesus falar. E meditando nisso aqui, queridos, eu começo a pensar o seguinte, queridos, como é que hoje nós somos diferentes, né? Porque olha só, raciocina comigo, aquele povo andou uma distância considerável para poder ouvir a palavra. Hoje em dia, nós queremos congregar nas igrejas que sejam mais próximas possível da nossa casa. Pastor, está errado? Não estou dizendo que isso está errado. Mas, queridos, uma vez eu ouvi um pastor falar uma coisa que eu achei extremamente interessante. Ele falou assim, você não pode escolher a sua igreja como quem escolhe uma padaria. Porque a padaria você até tem um motivo para escolher a mais próxima da sua casa. Por quê? Porque tem aquela galera que gosta de comer o pão quentinho, né? Então, se a padaria é longe, mesmo que você compre o pão quentinho, até chegar na sua casa, o pão já esfriou. Então, você tem até um argumento plausível para escolher uma padaria mais próxima da sua casa. Agora, com a igreja não é assim que funciona. Inclusive, uma vez, algum tempo atrás, eu li uma coisa no Facebook que eu achei extremamente interessante. O camarada escreveu assim, quando for escolher uma igreja, escolha a igreja que seja mais próxima da sua Bíblia. Eu achei aquilo sensacional. Você está conseguindo compreender, queridos? Ou seja, aquele povo caminhou bastante e para chegar num lugar onde não teriam o conforto que nós temos hoje, não teriam a estrutura que nós temos hoje, porque hoje as nossas igrejas são bem confortáveis. Eu fui um dia desse dar uma palavra numa igreja, queridos, espetáculo. Os bancos todos acolchoados. Para quem gosta de um cochilo como eu, é até perigoso um negócio desse, né? Os bancos todos acolchoados, a igreja linda. Aí antes de ministrar, eu fiquei olhando para a igreja assim, eu falei, Jesus, que maravilha, né? Um ar-condicionado legalzinho, enfim, queridos. Todo o conforto, toda a estrutura. E o povo ficava ali, ó, horas ouvindo a palavra, horas ouvindo Jesus, ou um outro discípulo. Enfim, queridos. Em contrapartida a nós, hoje em dia, né? Se o culto passa 5 minutos do horário, já dá ruim. Já tem uma meia dúzia que fica olhando para o pregador, para o pastor de cara feia, né? Mas eu aprendo isso aqui com esses homens. Verso 14, por favor. Diz assim, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Agora olha aqui para mim. Lembra que eu acabei de falar para você? Como é que Jesus estava nessas circunstâncias? Ele estava feliz? Sim ou não? Não, porque ele tinha acabado de perder um amigo. Tinha acabado de perder alguém que ele amava, alguém que era chegado a ele. Então Jesus estava triste, tanto é que a Bíblia diz que ele se retirou. A Bíblia não dá detalhes do porquê dele ter se retirado, mas eu entendo que de repente ele se retirou para ficar a sós mesmo com o Pai, ou para chorar, ou para orar. Enfim, a Bíblia não dá detalhes, mas fato é que ele precisou estar um tempo a sós.
E aí a Bíblia diz que a galera descobriu para onde ele tinha ido, foi todo mundo atrás. E quando Jesus viu essa multidão, como diz ali o verso 14, a Bíblia diz exatamente assim: viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus estava, digamos assim, humanamente falando, tá, queridos? Sofrendo pela perda de um amigo. Mas mesmo sofrendo, quando ele viu aquela multidão, ele foi capaz de perceber o sofrimento daquelas pessoas. Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus, queridos? Que o meu sofrimento não pode me impedir de perceber o sofrimento do outro. Porque muitas vezes, amados, nós temos a tendência de supervalorizarmos o nosso sofrimento. Muitas vezes nós temos a tendência de supervalorizarmos o nosso problema. O nosso problema é sempre o mais difícil. A situação que eu estou enfrentando é sempre a mais complicada. A doença que eu estou enfrentando é sempre a mais grave. As circunstâncias que eu estou enfrentando são sempre as mais complicadas. E em contrapartida, enquanto eu estou olhando para mim, para o meu problema, para a minha circunstância, eu esqueço de muitas vezes perceber aqueles que estão bem pertinho de mim. É isso que eu aprendo aqui. E quando eu falo disso, queridos, eu me lembro de um camarada chamado José. Todos conhecem a história de José? E a Bíblia nos diz, amados, que José já no Egito, vendido pelos irmãos e tal, foi caluniado por uma mulher que tentou assediá-lo sexualmente, ele não quis, os irmãos também conhecem a história. Ele se esquivou daquela mulher e tal, ficou um pedaço, uma parte da roupa dele ficou na mão da mulher, a mulher o acusou de tê-la assediado sexualmente, tentado se deitar com ela, quando na verdade foi o contrário, e por conta disso a gente sabe que José, o que aconteceu com José? José foi preso. E aí a Bíblia nos conta, queridos, que José na prisão, agora olha para mim, queridos, porque isso é fantástico. Aquele camarada, primeiro, tinha sido vendido pelos irmãos. E foi vendido porque, na verdade, a intenção dos irmãos não era vendê-lo. Qual era a intenção dos irmãos dele? Matá-lo. Só não mataram porque Rubem interviu e não deixou. Então eles foram vender o José. Então aquele camarada, que os irmãos queriam matá-lo, e não mataram porque um interviu, acabou sendo vendido como uma mercadoria. Porque, inclusive, algumas traduções dizem que passava um grupo de mercadores. E José foi vendido para aqueles homens. Então, foi vendido como uma mercadoria. E lá no Egito, ele foi trabalhar na casa de um camarada e, de repente, pensou assim, pô, agora a coisa vai começar a ficar tranquila, né? Começou a trabalhar na casa de Potifar, Deus começou a abençoar José ali, Potifar começou a confiar em José, deixou a casa toda por conta dele. E aí, de repente, surge uma mulher enviada do inferno, tenta assediá-lo, ele rejeita por conta dessa rejeição, porque não quis se deitar com aquela mulher, ele foi acusado injustamente preso. Então, com certeza absoluta, esse jovem também estava sofrendo, sim ou não? Agora, queridos, olha só que coisa interessante. Esse jovem, ali na prisão, preso injustamente, a Bíblia nos conta que junto com ele tinham mais duas pessoas presas, entre outros. Mas esses dois se destacaram, que eram o copeiro e o padeiro real. E aí teve um certo dia que José levantou, acordou, e aqueles homens acordaram junto com ele. E José, olhando para aqueles homens, para aquele padeiro e para aquele copeiro, José perguntou assim, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão com esse semblante caído? Queridos, sabe o que eu aprendo aqui? Que José, mesmo sofrendo, mesmo passando pela situação que estava passando, ele foi capaz de perceber à volta dele alguém que também estava sofrendo. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Por causa disso, por causa dessa percepção que José teve, a história da vida de José mudou toda. E vocês sabem disso. Porque foi através do copeiro que foi liberto, como ele tinha profetizado no sonho que o copeiro teve. Foi através do copeiro. O copeiro falou dele para Faraó. Faraó mandou soltá-lo. E José revelou ali os sonhos de Faraó. E ali José foi levado a governador do Egito. Você está vendo, queridos, muitas vezes a importância de percebermos o sofrimento daquele que está à nossa volta? Muitas vezes estamos precisando de um milagre. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Quando você tem capacidade para perceber o sofrimento, a necessidade do outro, e muito mais que isso, a gente vai falar disso daqui a pouco. Quando você faz alguma coisa pelo outro, pode ter certeza que enquanto você precisando, está fazendo pelo outro, Deus cuida das suas necessidades. É isso que eu aprendo aqui. Vamos seguir aqui, porque tem algumas coisas aqui muito interessantes, queridos. Porque Jesus, mesmo triste, mesmo abatido, Jesus curou os enfermos que estavam ali no meio daquela multidão. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que mesmo triste, mesmo abatido, mesmo chateado, Jesus não deixou de cumprir a missão dele.
Jesus não deixou de cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Ainda que você esteja triste, ainda que você esteja abatido, ainda que você esteja chateado, ainda que você não esteja enfrentando a melhor das situações, não abandone a tua missão. Não deixe de cumprir o propósito de Deus na tua vida. Siga em frente. Porque enquanto você seguir cumprindo a tua missão, cumprindo o propósito de Deus para a tua vida, no momento certo Deus vai te abençoar. No momento certo, as grandes coisas de Deus vão acontecer na tua vida. Mas bota, por favor, o verso 15, Guilherme. Olha o que diz o verso 15. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem pão para si, comprem para si o que comer. Primeira coisa que eu aprendo aqui. Aqueles discípulos se preocuparam com aquelas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quando foi a última vez que você se preocupou com alguém além de você? Aos pais que estão presentes, quando foi a última vez que você se preocupou com um filho que não fosse o seu? Aqueles discípulos se preocuparam com aquelas pessoas. Mestre, já está tarde. Agora, eu aprendo aqui uma coisa muito legal. Eles foram até Jesus, queridos, e eles foram bem detalhistas naquilo que eles apresentaram para Jesus. Senhor, manda esse povo embora, Senhor. Sabe por quê? Olha só, já está tarde. Esse lugar aqui é deserto. Esse povo está ouvindo o Senhor há um tempão. Com certeza eles estão com fome. Eles foram bem detalhistas naquilo que eles apresentaram para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você for fazer um pedido, seja específico no teu pedido. Quando você for pedir alguma coisa a Deus, seja específico. Pastor, ele não sabe? Sabe, mas ele quer muitas vezes ouvir você falar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós podemos até esquecer o que pedimos. Deus não esquece. Deus não esquece. Há muito tempo atrás, minha esposa sabe disso, há muito tempo atrás eu peço a Deus uma casa com 3 quartos. Há muito tempo. Sempre falei para Deus, Senhor, eu quero uma casa com 3 quartos. Um quarto para mim e para minha esposa, um quarto para os meus filhos e um quarto que eu vou fazer de escritório, do escritório do PSM, fazer de estúdio, quartinho de oração. Sempre. Há muito tempo, queridos. Confesso para você que eu já tinha até esquecido, João, que eu fazia essa oração. Mas Deus não esqueceu. E hoje, Ele me concedeu essa bênção. Hoje eu moro num apartamento com 3 quartos. Você pode esquecer, mas Deus não esquece. Seja detalhista, seja específico. As irmãs que estão no Salmo 40 aí, quando for pedir um varão, fala com Deus, Senhor. Se possível, manda um bonitão com dinheiro, crente. Já que é para pedir, vamos pedir bonito, né? Vamos pedir com força, né? Fala isso. Pastor, o senhor está dizendo que Deus vai fazer? Aí já é outra história, né? Mas você tem total direito de falar para ele. Agora, deixa sempre ele livre para fazer não do jeito que nós queremos, mas do jeito que ele quer. Porque a Bíblia diz em Romanos que a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Por favor, meu amado. Segue, pode deixar no 15. Pode deixar no 15, por favor, porque tem um negócio ali também muito interessante. Olha aqui para mim. A Bíblia é sensacional, né? Os discípulos se preocuparam com aquelas pessoas, sim ou não? Caraca, aqueles caras são homens de Deus, né? Se preocuparam com as pessoas e tal. Agora olha para mim, queridos. Se preocuparam e falaram para Jesus, Senhor, já está tarde, as pessoas não têm o que comer. Aí eles pediram para Jesus fazer o que com a multidão? Senhor, está escrito ali. Faz o que com a multidão? Mande as multidões. Manda embora. Querido, sabe o que eu aprendo com esses homens? Que essa é a nossa tendência. Diante de uma necessidade alheia, na grande maioria das vezes, o que nós fazemos? Mandamos embora. É mais fácil. É mais cômodo. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, vou traduzir só para você entender, tá? Se o teu irmão vem te pedir emprestado, e você fala para ele assim,
vai e volta amanhã, sendo que você tem para emprestar no momento, você está pecando. Você está conseguindo entender? Na grande maioria das vezes, queridos, a gente quer mandar embora, sabe por quê? Porque a gente quer se livrar do problema. Eu não estou dizendo para você que você vai resolver todos os problemas de todo mundo, não é assim que funciona. Porque tem momentos que não tem o que se fazer mesmo. Tem momentos que não tem o que se fazer. Mas na grande maioria das vezes, eu e você podemos fazer alguma coisa. Porque na verdade, o que esses homens deveriam fazer? Chegar para ele e falar, Senhor, olha só, pô, esse povo não comeu até agora, Senhor. O que a gente pode fazer por eles? Você está conseguindo compreender? Essa deveria ter sido a oração, esse deveria ter sido o pedido daqueles homens. Mas não foi assim. Senhor, vamos mandar embora. Só que, queridos, olha para mim. O que esses homens não sabiam é que eles estavam prestes a presenciar, a vivenciar, a experimentar um grande milagre. Aleluia. E eu entendo que é tudo que eu e você estamos precisando de Deus nessa noite. Um grande milagre. Quantos estão precisando de um grande milagre nessa noite? Faz assim com a sua mão, pastor, eu estou precisando. Eu estou precisando, queridos. Na minha vida tem uma determinada situação na minha vida que eu estou pedindo a Deus um grande milagre. Você quer receber o seu milagre? Então, fica ligado que tem umas coisinhas aqui muito interessantes, se você quer receber o seu milagre. Verso 16, por favor, Guilherme. Diz assim, Jesus, porém, lhes disse, queridos, lê ali no projetor para mim, por favor. Jesus, porém, lhes disse, qual é a palavra que está logo depois do traço? Vou te dar outra oportunidade, que eu acho que o pessoal não entendeu, tá? Jesus, porém, lhes disse, não. Olha para mim. Você quer receber o seu milagre? Então se prepare para de vez em quando ouvir Jesus te dizer não. Sabe qual é o meu problema e o seu problema, queridos? É que nós temos uma dificuldade com esse negócio. Nós não gostamos de ouvir não. Nossos filhos não gostam de ouvir não. E quando muitas vezes ouvimos Deus nos falar não, tem crente que faz até beicinho, né? Também não vou mais para a igreja. Também não vou mais no culto. Como se Deus fosse perder alguma coisa, né? Se você vier ou não vier, queridos, para Deus não faz a menor diferença. Vai fazer diferença para mim e para você, que nós é que vamos deixar de ser abençoados. Mas nós não gostamos de ouvir Deus nos dizer não. Mas se prepare, porque vai haver, melhor dizendo, determinadas situações, determinadas circunstâncias na tua vida, que você vai orar, que você vai pedir. E deixa eu dizer uma coisa para você. O pedido desses homens aqui era até plausível, tá, queridos? Porque eles até, como eu já falei para os irmãos, eles apresentaram bons argumentos. Senhor, já está tarde. Esse lugar é deserto, essa galera vai ter que andar muito até chegar na casa deles, Senhor. Muito provavelmente, quando eles chegarem lá, já fechou tudo, já não tem mais onde comprar nada para eles comerem. Então, Senhor, dispensa eles agora. O pedido deles tinha até, digamos assim, fundamento. Pode haver na sua vida e na minha vida determinadas orações que nós vamos fazer, que nós temos até fundamento para fazer a oração que nós estamos fazendo. Temos até, entre aspas, razão para estarmos pedindo aquilo que estamos pedindo. Mas mesmo assim, queridos, corremos o risco de ouvir Jesus nos dizer não. Prepare-se, porque nem sempre ele vai dizer para você sim. Há quem diga que Jesus dá 3 respostas, né? Sim, não, ou então espera. Mas prepare-se. Prepare-se para ouvir, de vez em quando, Jesus te dizer não. Agora, olha só, queridos, além de dizer não, olha que coisa maravilhosa. Diz assim, Jesus, porém, lhes disse não. Já era uma resposta que não agradou muito o coração dos meninos, né? Aí Jesus ainda continua e diz assim, eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Olha aqui para mim. A gente vai ver mais à frente, né? Que eles falaram, eles só tinham 5 pães e 2 peixes ali. Agora, igreja, olha para mim. Será que Jesus não sabia que eles só tinham 5 pães e 2 peixes?
que os irmãos acham? Sabia, Jesus sabe tudo, queridos. A gente é que tenta de vez em quando enganar Deus como se pudéssemos, né? Jesus sabe tudo. Jesus sabia que eles só tinham 5 pães e 2 peixes ali com eles. Mas mesmo assim Jesus falou, não, manda embora não. Vocês mesmo dão de comer a eles. Palavra esquisita, né, gente? As coisas esquisitas que de vez em quando Jesus faz, umas coisas estranhas que de vez em quando Jesus fala, né? Umas ordens um tanto quanto desconexas. Você quer receber o seu milagre? Então, além de muitas vezes ouvir não, esteja preparado para de vez em quando ouvir Jesus falar umas coisas que não vão bater muito bem no teu ouvido. Você está conseguindo compreender? Vou dar um exemplo só para a gente entender. Aquela mulher que o marido não é convertido, né? Aí ela vai orar. Senhor, salva meu marido, Senhor. Aí, muito provavelmente, ela deve esperar Deus falar assim, fica tranquila, serva. Estou providenciando um homem de Deus que vai pregar para o teu marido e ele vai se converter. Muito provavelmente essa é uma das respostas que ela deve estar esperando, né? Mas aí Deus vem e fala assim para ela, você quer que eu salve teu marido? Então comece a viver o evangelho para ele. Você quer que eu salve a tua família? Comece a dar testemunho dentro da tua casa, no seio da tua família. Como diz o ditado, né? Podia ter dormido sem essa. Palavras que a gente não gosta de ouvir, palavras que não vão soar bem aos nossos ouvidos. Foi o que aconteceu aqui. Verso 17, por favor, Guilherme, por causa do nosso horário, que diz assim, mas eles responderam, Senhor, Jesus, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que eu aprendo aqui com esses homens? Olha para mim, igreja, que isso é muito importante. Você quer receber o teu milagre? Então seja sincero com Deus. Fale para Ele a sua realidade. Exponha para Ele as suas condições. Porque muitas vezes, amados, nós chegamos diante de Deus, isso é muito particular, isso é bem inerente do ser humano, né? A gente chega diante de Deus quase que querendo se justificar. Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu tenho andado tão fraquinho, Senhor. Nós gostaríamos de ouvir Jesus falar assim, fica tranquilo, servo, que eis que vou te fortalecer. Legal, né? Mas ao invés de falar isso, a gente ouve Jesus falar assim para a gente, está fraquinho, filho? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual é o alimento do crente, igreja? Qual é o alimento do crente, igreja? A palavra. E nós não lemos, e nos achamos no direito de falar para Deus, Senhor, o que está acontecendo comigo, Senhor? É o diabo, que a gente, né? A Bíblia diz que o diabo é nosso acusador, né? Eu costumo dizer que tem muito crente que é acusador do diabo, que tudo para ele é o diabo, ele não faz nada, só o diabo que faz. Aí vai receber uma resposta que de repente não vai agradar muito, vai ouvir algumas coisas não muito legais. Querido, fala para Jesus a tua realidade, Senhor. Eu tenho andado meio fraco, Senhor, mas tem misericórdia, Senhor, que há muito tempo que eu não pego na Bíblia. Senhor, desperta em mim de novo o desejo de voltar a ler a tua palavra. Querido, seja sincero. Não adianta tentar enrolar Deus, chegar diante de Deus, sabe? É igual aquele camarada que não vai fazer entrevista de emprego, já viu? O cara, ele é quase que um personagem. O cara chega com barbinha feita, unha cortadinha, cabelinho legalzinho, roupinha legalzinha, né? Ele senta, respeitoso, né? Sim, senhor, não, senhora. Tem problema trabalhar domingo? De forma nenhuma. Primeiro domingo que o patrão pede, ele fica de cara feia, faz bico. Ué. Você está conseguindo compreender? Meu amado, isso pode até funcionar diante do camarada lá do RH. Diante de Deus não funciona. Não adianta botar uma máscara, não adianta vestir um personagem, porque Deus conhece, amado. Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você. Por isso, fala a tua realidade. Fala para Ele a tua verdade. Senhor, sou eu mesmo que sou um tremendo sem vergonha, Senhor. Senhor, sou eu que já me comprometi com o pastor Luiz Almeida de fazer o Vida com Deus, mas tem 15 dias que eu não mando para ele o negócio. Fala a tua realidade, filho.
muito provavelmente Deus vai te entender e te abençoar do que se você chegar tentando enganar Deus, sabe? Botar aquela máscara do santinho. Não, Senhor, o Senhor sabe, Senhor. Eu até quero ler a palavra, Senhor, mas não, Senhor, com essas crianças dentro de casa, não tem condições, Senhor. Fala a tua realidade para Jesus nessa noite, querido. Amém? Vamos seguir aqui por causa do nosso horário. Verso 18, por favor, meu querido. Que diz assim: então Jesus disse, aleluia, traz para mim. Quantos pães? 5. Quantos peixinhos? 2. Traz para mim. Agora, queridos, olha aqui para mim. Beber um negocinho aqui que há. Jesus mandou que eles levassem os 5 pães e 2 peixes para eles. Sim ou não? O que eles fizeram? Entregaram. Com certeza absoluta, a Bíblia não fala, mas é bom a gente imaginar o texto, porque fica até mais legal, né? De repente, a Bíblia não diz quem é que estava com esses 5 pães e 2 peixinhos, exatamente, né? Enfim. Tem um evangelista que diz que tinha um menino com esses pães, enfim, queridos. A Bíblia não dá detalhes, mas muito provavelmente deve ter pensado assim. Um deve ter falado para o outro: rapaz, o que Jesus quer fazer com 5 pães e 2 peixes, cara? Tu já viu a galera que tem aí? O mestre não está legal não, cara. Não está bem não. Será que vai fazer o quê? Vai fazer sorteio? Só que mesmo assim, queridos, mesmo sem entender, mesmo sem concordar, mesmo sem saber o que Deus ia fazer, o que eles fizeram? Pegaram os 5 pães. O mestre não está pedindo para entregar para ele? Entregaram. Eles sabiam o que Jesus ia fazer? Sim ou não? Não. Eles entenderam aquela ordem de Jesus? Traz aqui para mim, me dá aqui. Eles entenderam? Não. Mas mesmo assim fizeram o quê? Obedeceram. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você: quer receber teu milagre? Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo sem gostar, mesmo sem concordar, obedeça! Obedeça que Deus vai te abençoar. Foi isso que esses homens fizeram. De repente deve ter rolado uma discussão, né? Vai dar neva não, cara. O cara que tem os pães e peixes não vai nem querer dar para a gente, porque o cara vai ficar sem nada. Mas obedeceram. Querido, seja obediente, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo não querendo fazer, porque às vezes Deus nos pede coisa que a gente não quer fazer. Mas a gente faz. Me lembro uma vez que fui orar, eu já falei isso aqui para os irmãos. Um camarada da minha família lá falou um montão de coisa para mim, querido. Mas me esculachou. Falei, Jesus. Fiquei irado, né? Falei um negocinho também para ele, não ofendi nem nada, mas, né? Aí fui orar. Senhor, o senhor viu lá o que ele me falou, Senhor? Aí Deus foi deixando eu falar, né? Aí depois que eu acabei de orar, Lucas, Jesus falou assim para mim: terminou? Agora vai até ele e pede perdão. Ele que tinha que vir a mim, querido. Porque eu que estava com a razão. Está entendendo, Sandra? Mas eu obedeci. Agora olha para mim. Eu queria obedecer? Eu queria ir lá pedir perdão? Não queria nada, querido. Vou ser sincero para os irmãos. Eu cheguei perto dele, a vontade foi dar um soco na cara dele. Vou ser bem sincero para os irmãos. Mas pedi perdão. Porque Deus mandou. Eu entendi? Mas pedi. Você está conseguindo compreender? Isso que eu aprendo aqui com esses homens. Mesmo sem entender, sem concordar, obedeça, queridos, que Deus vai te abençoar. Verso 19, por favor, Guilherme. Porque diz assim, estamos terminando já, tá, queridos? Não quero terminar muito tarde, não. Verso 19 diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Queridos, como eu já disse aqui, Jesus falou assim: traz para mim. Eles não entenderam nada, mas eles fizeram o quê? Obedeceram. Entregaram aqueles pães e peixes nas mãos de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quer receber o teu milagre? Entrega tudo nas mãos de Jesus. Sabe esse problema que você está passando lá no teu trabalho? Entrega nas mãos de Jesus. Sabe esse problema lá na tua casa, com a tua família? Entrega nas mãos de Jesus.
Entrega tudo na mão dele. Entrega todas as áreas da tua vida, entrega o teu namoro, entrega teu casamento, entrega a tua família, entrega teu trabalho, entrega teu ministério. Entrega tudo na mão dele. Ele sabe o que faz. Mesmo sem entender, mesmo sem gostar, mesmo sem querer, entrega, foi isso que eles fizeram. Colocaram tudo nas mãos de Jesus. Meu amado, coloca nas mãos dele porque dá certo. Coloca nas mãos dele porque funciona. Sabe qual é o grande problema? Nós fazemos do nosso jeito, nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, e aí quando a coisa embola, porque geralmente é assim que funciona, aí que nós queremos recorrer e entregar para ele. Depois que o negócio já está todo bagunçado. Podia ter economizado tempo, podia ter economizado energia, esforço, estresse. Coloca nas mãos dele. E aí, queridos, a Bíblia nos diz que esses homens pegaram aqueles pães que Jesus já tinha multiplicado e entregaram para aquelas multidões. Agora olha aqui para mim, porque tem uma coisa aqui muito interessante, queridos. A Bíblia não dá detalhes aqui, mas assim como aquela multidão, aqueles discípulos também estavam com fome, sim ou não? Sim ou não? Com certeza. Aí a Bíblia diz que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, multiplicou, devolveu para eles. E aí aqui a Bíblia diz que eles pegaram o que Jesus deu e deram para as multidões. Pelo menos a Bíblia não diz aqui assim. E os discípulos receberam os pães e peixes das mãos de Jesus, separaram a parte deles e depois distribuíram para a multidão. É assim que está na Bíblia? Não. A Bíblia diz que eles receberam e repassaram. Receberam e distribuíram. Mas eles também estavam com fome, sim ou não? Separaram a parte deles antes, sim ou não? Não. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Você quer receber o teu milagre? Pelo menos de vez em quando, priorize o outro. Mesmo que seja antes de você. Porque nós temos a tendência, né? Tem até um ditado aí que acho que os mais antigos conhecem, que diz assim, farinha pouca, o pessoal da antiga conhece, agora ninguém vai falar nada, né? A Irani falou ali, que eu sei, né, Irani? Meu pirão, primeiro. Ou seja, se tem pouquinho, queridos, primeiro eu. E deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente vê isso de vez em quando no nosso meio, tá, queridos? Quer ver um exemplo bem light? A gente passou isso aqui há alguns dias, graças a Deus que a gente não viu isso aqui. Tinha umas quartas-feiras abençoadas aí, que tinha um lanchinho bonito aqui atrás, né? E tem determinados lugares que você vai, queridos, que eu já participei de algumas situações assim. Igreja. Tem um lanchinho, aí o pessoal que chega, o camarada olha, o cara já faz a conta. Vai dar para todo mundo não. Só que tem visitante, querido. Agora olha para mim, igreja. Se a gente percebe que não vai dar para todo mundo e nós temos visitantes no nosso meio, deveríamos priorizar quem? Quem? O visitante. Mas é assim que acontece. Aqui na Igreja Batista Central não acontece isso, tá, queridos? Só numa igreja que tem lá em São João de Meriti, que não acontece. Queridos, pelo menos uma vez na vida, priorize o outro. Vou trazer uma analogia para você, uma analogia, tá, queridos? Para não dizer que eu estou cometendo heresia. Suponhamos que desce um anjo aqui, aparece um anjo aqui no nosso meio agora, anjo mesmo. E o anjo fala assim para a igreja: Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, eis que o Senhor me mandou aqui e eu trago uma bênção para uma pessoa. Qual seria a nossa reação, hein, queridos? Será que falaremos assim para o anjo? Seu anjo, claro que eu queria muito essa bênção.
mas eu vou abrir mão da bênção em favor da irmã Ana, que eu sei que a irmã Ana está precisando mais do que eu. Será que essa seria a atitude do pastor Jorge? Ou o pastor Jorge ia falar assim no ouvido do anjo: seu anjo, ninguém precisa saber não, tá? Dá bênção para mim, varão. Dá para mim, quero saber se a Rosângela está precisando, não estou nem aí, problema dela. João está precisando, problema dele. Dá bênção para mim, anjo. Você está conseguindo entender, queridos? Priorize o outro. Priorize o outro que Deus vai te abençoar. Isso que eu aprendo aqui. E de repente, tá, queridos, a Bíblia não fala. Mas será que não passou pela cabeça daqueles homens? Cara, tem maior galera para comer. Pô, cara, tá arriscado esse bagulho aqui, não dá para todo mundo não, mano. Não é melhor a gente pegar logo a nossa parte, não? Será que não passou isso pela cabeça daqueles homens, queridos? Agora olha para mim. Não pegaram, distribuíram. Faltou para alguém? Faltou? Faltou não. Quer ver por que não faltou? Verso 20, por favor. Bota aí, Guilherme. O que que diz ali? Queridos, o que está dizendo ali no começo do verso 20? Todos. Aleluia, todos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esquece a ilustração que eu fiz aqui do anjo, que só tinha uma bênção. Eu quero profetizar nessa noite, que nessa noite Deus tem uma bênção, não é para uma pessoa só não. Deus tem bênção para todos. Deus tem bênção para mim e Deus tem bênção para você, queridos. Para todos. É isso que eu aprendo ali. Todos. A Bíblia diz, todos comeram, se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios que sobraram. Aleluia! Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que quando o meu milagre chegar, olha para mim porque isso é maravilhoso. Quando o meu milagre chegar, eu não serei o único a ser abençoado, mas o milagre vai ser tão grandioso, tão maravilhoso, que Deus vai me abençoar, ainda vai abençoar aqueles que estiverem ao meu redor. Porque foi isso que aconteceu aqui. Você lembra daquela pesca maravilhosa? Jesus viu os discípulos guardando as redes, lavando. Eu falei, o que houve? Estão guardando por quê? Pô, Senhor, pescamos a noite toda, não pegamos nada. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos pescar de novo. E ninguém conhece melhor o mar do que um pescador. Pedro podia falar assim, Senhor, olha só, por obediência ao Senhor, eu até vou voltar, Senhor. Mas hoje o negócio está fraco. Pegamos nada, pescamos a noite toda. Pegamos nem uma manjubinha. Mas quem foi que falou para eles voltarem para o mar? Quem foi que falou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você ouvir algo, não se preocupe nem tanto com o que falaram para você, mas se preocupe com quem falou e por que falou. Se fosse um outro pescador, provavelmente Pedro ia falar, meu amigo, olha só, não vou não, eu vou te aconselhar a não ir também não, que hoje está fraquinho, não tem nada. Tu vai pegar pneu velho, bota velha, uma peixe, nada. Mas não foi um outro pescador que falou, aleluia, foi Jesus. Vamos voltar. E voltaram. Joga do lado direito aí, Pedrão. O homem está falando, vamos fazer. Jogaram. Jogaram uma vez só, queridos. A Bíblia diz que quando jogaram, parecia que estava cheio de paralelepípedo dentro das redes. Pesada, galego. Galego não, Davidson, né? Pesada. Cheia de quê? Cheia de terra. Cheia de lixo. Da Baía de Guanabara. Era isso? Cheia de peixe. Tanto peixe que tiveram que fazer o quê? Chamar os barquinhos que estavam em volta. Querido, é isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Um milagre tão tremendo, tão grandioso, que vai abençoar não só você, mas abençoar aqueles que estiverem à tua volta. Porque foi isso que aconteceu aqui. Jesus não abençoou só um grupinho dos discípulos, não. Traz que eu vou multiplicar aqui para a minha galera. Como o pessoal costuma dizer, né? Vou multiplicar aqui para a minha panela. Foi isso que Jesus fez? Não, para todo mundo. Todo mundo comeu. A Bíblia é bem clara, queridos, porque ali no verso diz o quê? Todos comeram e aconteceu o quê? Se fartaram, ou seja, ficou todo mundo de bucho cheio. E além disso, a Bíblia diz que além de comerem e de se fartarem, ainda sobraram 12 cestos. Você consegue entender um negócio desse? 5 pães, 2 peixes. A Bíblia diz no verso 21, para a gente fechar, Guilherme, por favor. Olha o que a Bíblia diz. E os que comeram eram cerca de 50 homens. Não é assim que está escrito ali, querido? Não era 50 não? 500. Não era não?
5.000. Só isso? Sem contar o quê? Suponhamos, fazendo uma conta assim bem básica, tá? Conjecturando. Suponhamos que cada homem tivesse com uma criança e uma mulher. Seriam quantas pessoas? Pastor, o senhor pediu demais. Essa matemática aí não dá não, pastor. Seriam quantas pessoas? 5.000 homens. Se cada homem tivesse com uma criança e uma mulher, quantas pessoas seriam ao todo? No mínimo aí. 15.000 pessoas. Queridos, a Bíblia diz que todo mundo comeu. Todo mundo se fartou. Aleluia. Ainda sobraram 12 cestos. Antes, uma multidão sem a menor perspectiva do que iam fazer para se alimentar. Agora, uma multidão, todo mundo sentado na grama, rotando. Oh! Todo mundo com a pança cheia. Fabiano tivesse lá nesse dia, misericórdia, né, Fabiano? Você está conseguindo entender, queridos? Olha para mim, igreja. É isso que esse Deus tem para mim e tem para você. Um Deus que faz grandes coisas. Aleluia. Não multiplicou um peixinho e um pãozinho para cada um, não, querido. Comam à vontade. Comam até não aguentarem mais. Comam até ficarem satisfeitos. É isso que esse Deus tem para mim e para você nessa noite. Fique em pé comigo na presença do Senhor, que eu quero orar pela sua vida. Posso pedir o pessoal do louvor para vir se encaminhando? Agora presta atenção, querido. Todo mundo prestando atenção, se movimentando, só o pessoal do louvor que vai tocar. Vai tocar também? Ah, pensei que ia cantar também. Olha aqui para mim agora, querido. Eu queria pedir a você para fazer o seguinte agora. Eles vão tocar ali baixinho por enquanto, Davidson. Pode tocar em um piano bem baixinho. Queria que você fechasse os seus olhos e abaixasse a sua cabeça. Todos nós. Por favor. Todos nós. O piano vai tocar ali bem baixinho. Querido, presta atenção. Você que está enfrentando uma situação, um problema, uma dificuldade, eu não sei o que é. Mas que você está precisando de um grande milagre. Eu pedi para você levantar sua mão, mas não vou pedir não. Presta atenção, eu não vou demorar, tá? Por causa do nosso horário. Você que nessa noite entrou aqui precisando de um grande milagre de Deus. Quero que você venha aqui à frente que nós vamos orar por você. Mas venha rápido, porque eu não vou demorar. Aleluia. Eu sei o que eu estou falando aqui, tá, queridos? Eu sei o que eu estou falando aqui. Pastor, eu estou precisando de um grande milagre. Pastor, eu estou resfriado. Isso não é um grande milagre. Toma uma aspirina, vitamina C, que você fica bonzinho. Pastor, eu estou com câncer. Isso é grande milagre. Aleluia. Olha para mim antes de você orar. Você crê que Deus pode realizar esse grande milagre que você está precisando na tua vida? Você crê? Ele está aqui, queridos. Seja muito bem-vinda, filha. Deus te abençoe. Estou muito feliz de ver você aqui. Amém? Deus pode fazer. Eu não estou aqui brincando com a emoção de ninguém, queridos. Quem me conhece sabe disso. Mas Deus pode fazer. E vou além, Ele já pode até estar fazendo. Eu não sei o que você veio apresentar para Ele nessa noite. E me perdoe, me permita, também não quero saber. É você e Ele. É você e Ele.
só sei que quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou assim para mim: só diga para o meu povo que eu sou o mesmo que ainda faz grandes coisas. Fecha seus olhos, faz assim com a sua mão, ó. Senhor, eu não sei o que o teu povo precisa de ti nessa noite, Senhor. Mas nós estamos nessa hora clamando ao Deus dos milagres, o Deus dos impossíveis, Senhor. Senhor, sabe aquela vez que o Senhor fez o sol parar? Faz de novo, Senhor. Sabe aquele mar que o Senhor abriu, Senhor? Faz de novo na vida do teu filho, da tua filha. Aquela muralha que o Senhor derrubou, faz de novo, Senhor. Aquele homem que estava morto, Senhor Deus, há 4 dias, que o Senhor ressuscitou, Senhor, faz de novo. Nós estamos te pedindo o sobrenatural, Senhor. Porque nós cremos no Deus do sobrenatural. O natural eu faço, Senhor. Nós estamos te pedindo nessa noite o teu sobrenatural na vida dos teus filhos que estão aqui, Paizinho. Porque nós cremos. Eles não vieram aqui à frente porque foram persuadidos pela minha palavra. Eles vieram trazidos pelo Senhor. Eles vieram trazidos pelo teu poder, pelo teu espírito, porque creem no teu nome, creem no teu poder, creem no que o Senhor pode fazer por cada um deles, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, opera os teus sinais, opera as tuas maravilhas, opera na vida dos meus irmãos, da tua igreja nessa noite, o teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado, para que todos saibam que na Igreja Batista Central do Rio de Janeiro há um Deus que pode, há um Deus poderoso, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado nesse lugar, através de cada uma dessas vidas que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. E os meus irmãos que ficaram no banco também, de repente alguém não teve coragem, a ousadia de vir, mas que também nessa noite precisa de algo do Senhor. O Senhor sabe. Abençoa os teus filhos, Senhor, e concede a cada um deles o seu milagre nessa noite. É no nome de Jesus que oramos, e é no nome de Jesus que nós agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor, aleluia, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de todo louvor. E antes de você voltar para o seu lugar, vira para quem está perto de você e diz assim para ele: você recebeu nessa noite o teu milagre. Você não vai receber não, você já recebeu, e pela fé no nome de Jesus, tome posse, tome posse, tome posse do teu milagre, em nome de Jesus, amém. Podeis voltar para o